Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. A pedido aqui de um inscrito, eu vou trazer aqui um site que resolve praticamente qualquer cálculo de qualquer disciplina. Então, vamos lá e vamos ao vídeo. Esse site que eu vou apresentar para vocês é o Symbolab. Talvez você já conheça, ou se ainda não conhece, eu apresento a você o Symbolab. De cara, você tem exatamente aqui essa tela, onde aqui você tem algumas expressões. Você pode colocar expressões básicas, você pode colocar expressões envolvendo seno e cosseno, integral, somatória, determinantes e muitos outros. Você só consegue realmente explorar o máximo desse site quando você estuda muitas disciplinas envolvendo cálculo, envolvendo física e envolvendo outros. Aqui, como vocês podem ver, ele faz gráficos. Se você colocar aqui, por exemplo, um gráfico da função x², ele já plota o gráfico aqui, exatamente aqui, nossa curva. Se colocarmos aqui x² menos 2x mais 9, ele já vai plotando automaticamente o gráfico. Parece que aqui não deu um valor exato, eu vou colocar aqui mais 4. Como vocês podem ver, ele automaticamente plota aqui o gráfico dependendo da sua função que você insere ali. Você pode também inserir aqui outra função. Se você colocar uma função como, por exemplo, x menos 2, uma função afim, ele vai traçar essa função aqui e vai traçar essa outra. Você pode inserir mais uma função aqui, você pode inserir, por exemplo, a função xa3 menos 4, x mais 2. Como você pode ver, ele automaticamente traça uma série de gráficos. Você pode trabalhar aqui com muitas outras coisas, como geometria. Essa parte aqui de geometria eu ainda não mexi muito nela. Você pode também utilizar aqui essas calculadoras, onde você tem uma série de funções aqui, das quais você pode só substituir aqui os valores e ele já dá o resultado final, como a aceleração, a velocidade angular e muitos outros. Nós vamos testar agora aqui essa fórmula aqui, o calculador daqui de densidade. Com esse calculador aqui de densidade, você só insere aqui os valores. Vou colocar aqui 1000 gramas por, aqui está em metro cúbico, eu vou colocar aqui em centímetros cúbicos e vou colocar o volume, por exemplo, um volume de 200 centímetros cúbicos, ou seja, a densidade aqui é igual a 5000. Mas veja aqui que ele está em quilograma por metro cúbico. Nós temos que alterar aqui a unidade, porque nós temos gramas por centímetros cúbicos. Nós vamos colocar aqui gramas por centímetro cúbico. Quando nós fazemos isso, nós temos aqui o nosso resultado. Para qualquer uma aqui dessas funções, nós podemos trabalhar aqui dessa forma. Mas o que quero realmente aqui mostrar para vocês é o carro-chefe aqui desse site. Você vai digitar aqui praticamente qualquer problema. Você pode colocar aqui, por exemplo, se você quiser saber o cosseno de 0. Quando você coloca aqui o cosseno de 0, você aperta aí. Ele faz exatamente o cálculo e ele te dá o resultado. Vamos agora a alguns exemplos mais complexos. Se você colocar aqui, por exemplo, uma equação aqui do segundo grau, por exemplo, x² menos 5x mais 10, e você aperta aí, você tem aqui uma série de informações, como o domínio, você tem aqui a imagem, o ponto de intercepção no eixo, ele intercepta aqui na coordenada 0 e 10. Quando nós olhamos aqui no gráfico, nós vimos aqui que ele realmente intercepta aqui nessa coordenada aqui. E nós temos também aqui o cálculo do vértice. Com base nesse gráfico aqui, ele não intercepta aqui o eixo, portanto, essa função aqui que eu apresentei, ela não tem raiz. Ou seja, não tem valor de x1 e x2. Mas caso tivesse, apareceria aqui o valor de x1 e x2. E depois aqui de explorar aqui essa parte aqui de gráficos, vamos agora para as partes mais interessantes, como por exemplo a integral. Se você quiser uma integral, por exemplo, a integral de 1 sobre x² e apertamos i, ele dá exatamente aqui o resultado da nossa integral. Caso seja uma integral mais complexa, como a integral do seno, sim, eu esqueci de comentar, quando nós apertamos aqui seno, nós temos que apertar aqui seno de, por exemplo, 4x, apertamos aqui em i, e ele dá praticamente o resultado da integral. Caso queremos trabalhar com integrais definidas, como por exemplo, integral de 0 a 1, e nós colocamos aqui a função x² menos 2x mais 9. No caso aqui o dx não vai ser necessário, pois nós temos aqui apenas a variável x, ele já vai identificar automaticamente que é com relação a x. Quando nós fazemos isso,
nós temos aqui o cálculo final da nossa integral definida. Veja que essa ferramenta é bastante interessante. Eu vou trazer aqui mais alguns exemplos, eu tenho aqui alguns exemplos resolvidos, como por exemplo esse aqui. Nós temos aqui esse valor y aqui e nós queremos encontrar a derivada, ou seja, o y' desse primeiro aqui. Então, basicamente nós vamos repetir toda essa expressão lá dentro. Eu vou fazer aqui esse exemplo porque às vezes o aluno não sabe exatamente como monta essa equação dentro do Symbolab. Ou seja, nós temos aqui um y igual a x a menos 1, ou seja, como nós estamos fazendo aqui uma derivada, nós não vamos colocar aquele y, nós vamos colocar só a derivada. Aqui, como ele está derivando com relação a x, nós vamos apertar aqui, d sobre dx, e nós vamos colocar tudo que tem lá dentro. No caso, x a menos 1, nós apertamos nisso aqui, colocamos o menos 1 aqui em cima, e depois nós repetimos toda a expressão. Essa expressão aqui que nós temos aqui é C1. Eu não vou colocar C1, eu vou colocar, por exemplo, um valor A, pois fica mais fácil de representar aqui. Cosseno de 2 ln de x. Depois nós colocamos aqui um parênteses, colocamos o cosseno de 2 ln de x. Esse nosso ln, ele vai vir também, o que está dentro aqui, ele vai vir entre parênteses, ln de x. Não se esqueça aqui de colocar o sinal de vezes aqui. E veja que a nossa equação aqui está começando a tomar forma. Depois nós colocamos aqui o valor de C2 vezes o seno de 2 ln de x. O C2 eu vou chamar de B. Mas vejam o seguinte, isso aqui é bastante interessante, pois quando você vai clicando entre cada parênteses, ele vai apresentando esse quadradinho aqui. Porque esse quadrado aqui é onde o parênteses está englobando. Se eu colocar aqui o meu B seno de 2 ln de x, eu tenho que colocar ele exatamente bem aqui, pois ele, como podemos ver aqui no cálculo, ele está fora. Ele está multiplicando apenas com o x vezes a menos 1. Ou seja, ele está mais ou menos aqui fora. Então nós vamos colocar aqui o mais B seno. O seno que nós vamos representar por esse seno aqui. Seno de 2 vezes o ln de x. Quando nós fazemos isso, nós temos aqui uma série de parênteses. Nós vamos só confirmar se estão todos corretos. E quando nós fazemos isso, nós podemos derivar sossegadamente que o nosso resultado aqui está correto. Eu vou só conferir aqui os valores. Quando nós vamos conferir aqui, nós temos x a menos 1 vezes a cosseno de 2 ln de x mais b seno de 2 ln de x. Quando nós fazemos isso, nós colocamos aqui, nós podemos ver que tudo está exatamente como deve ser. Quando nós derivamos, ele vai apresentar exatamente esse resultado. Se formos olhar aqui, o resultado aqui que eu obtive, fazendo exatamente na mão, nós podemos ver que foi praticamente a mesma coisa. Só que aqui ele está dividindo por tudo por x². E aqui eu coloquei x a menos 2. X a menos 2 aqui eu coloquei para cima. Mas podem ver que aqui é exatamente a mesma coisa. E por fim, vamos agora trabalhar com as nossas equações diferenciais. Eu trouxe aqui também alguns exemplos de equações diferenciais. Vamos pegar essa equação aqui, que envolve equação de Cauchy-Euler. x² y duas linhas, mais 3x y' mais 5y igual a 0. Vamos colocar ela aqui. Vamos colocar x² y duas linhas, mais 3x y' mais 5y igual a 0. E quando nós fazemos isso, nós obtemos o seguinte resultado. Nós temos que o nosso resultado final é exatamente isso aqui. Se nós voltarmos aqui e formos onde eu derivei, é basicamente aquela derivada que nós estávamos fazendo anteriormente. Ou seja, é o resultado final dessa equação aqui diferencial. Se pegarmos aqui outra equação diferencial, uma equação um pouco mais simples, como essa primeira aqui, y duas linhas menos 2y' mais y igual a 0. Nós temos aqui também o resultado final aqui com o cálculo da nossa solução. Se nós formos aqui no nosso exemplo e viermos aqui na nossa resolução, podemos ver que é basicamente a mesma coisa. E esse aqui é o nosso resultado final. Uma coisa interessante é que, além disso, ele tem uma infinidade aqui de funções. Podemos calcular matrizes e vetores, podemos calcular também algumas coisas de química, conversões, estatística, geometria, pré-cálculo, pré-álgebra, álgebra, enfim. Esse site aqui é simplesmente fantástico.
Se eu te ajudei de alguma forma, eu peço por favor que deixe um like, se inscreva no canal e indique ele para os amigos. Nos vemos no próximo vídeo.